Fala galera! Bom, na aula de hoje nós vamos ver como que faz para criar um campo com um ícone embutido nele. Bom, como assim? Trouxe um exemplo aqui do site da Americanas para vocês. No site da Americanas, se vocês repararem, aqui em cima a gente tem um campo, que é o campo de pesquisar, com um ícone embutido dentro dele, tá? Olhando assim, superficialmente, parece que é tudo o mesmo campo, mas aqui a gente tem uma div, um campo e o ícone, tudo junto compondo esse campo. Então, já que foi solucionado aí qual que é o segredo desse campo, agora nós vamos fazer, né, esse campo, a gente vai produzir esse campo. Mas e essa lupa, Diego? Como que eu faço? A gente pode usar uma fonte e essa fonte ela tem diversos ícones pra gente. Bom, como que é? Que fonte que é essa? Essa fonte, por não ser um padrão que esteja instalado no computador, nós vamos precisar utilizar ela de um local externo. Para ver essa fonte, a gente vai vir aqui no site, que é o fonteawesome.com. A gente vai abrir o site da fonte. A gente tem essa versão que é a Pro, mas versão free, tem bastante ícone. São 1341 ícones. E aí, como que eu uso essa fonte? A gente tem até aqui em cima, né? How to use. A gente pode acrescentar aqui dentro do nosso HTML o link para essa fonte. E aí ele já vai embutir no nosso HTML a fonte. A gente vai incluir o link mais simples. A gente pode até copiar ele de uma vez, dar um Ctrl C. E aí a gente vai lá para o desenvolvimento. Eu vou utilizar o Visual Studio Code, mas vocês aí podem desenvolver qualquer outro editor de texto, Notepad++, qualquer um. E aí eu vou criar um HTML bem simples, bem pequenininho, só mostrando como que é essa caixa de texto. A gente vai criar ela, vai fazer o CSS para ela também, para essa caixinha. Então aqui eu irei criar mais um arquivo aqui, um arquivo novo. Isso, um novo arquivo. Esse novo arquivo eu vou fazer ele, é um HTML, então não tem nada extraordinário nele, bem comum. Vou abrir aqui a estrutura do HTML. Deixa eu fechar ela. Dentro do HTML o head. Fecho o head. Faço o corpo da página. Fecho o corpo da página. Aqui dentro do head tem os elementos básicos, que é o title, é o título da página. Eu vou chamar de campo com ícone. Vou colocar a codificação da página. Vou falar que vai ser em UTF-8. E aí aqui embaixo eu posso incluir a fonte, né? Lembrando que eu copiei esse link lá do nosso site das fontes e aí colei ele ali, ok? Para construir o campo, eu vou precisar de uma div. Essa div que vai estar envolvendo o campo, que é um input type. O type dele é text. Vou utilizar o placeholder. O que faz o placeholder? Ele é o responsável por ficar esse escrito aqui dentro para vocês do campo. Fica aquele escrito, na hora que eu começar a digitar, ele vai sumir. Então, vou usar aqui o placeholder. Placeholder. Pesquisar. Agora a gente vai colocar o ícone. Como que eu faço para adicionar esse ícone? A gente vai vir aqui no nosso site, tá? No site eu posso voltar aqui nos ícones, aqui em cima. Bom, aqui ele me mostra todos os ícones, tá? Posso escolher aqui só da versão free. Quero filtrar só pelo free. E aí eu vou pesquisar um ícone. Eu quero o ícone de search.
Opa, achei ele então. Cliquei para abrir. Aqui em cima, gente, ele me mostra como que eu faço para usar esse ícone HTML. Tá? Então eu vou clicar para copiar o código. Já copiou. Vou colar esse código aqui, ó. Então nada mais é que uma tag i, e essa tag ela tem uma class associada a ela que faz chamar aquele exato ícone que a gente escolheu lá. Vou salvar essa página para a gente dar uma olhadinha antes de prosseguir. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu salvar aqui dentro dos exemplos. Vou colocar aqui a pasta campo com ícone. E aí o nome do arquivo, eu vou chamar ele de campo. Tem que ser um HTML. Vou salvar. Salvei então a página campo HTML. A gente vai lá visualizar ela. Bom, então tá aqui, ó. If 2018, conteúdos, desenvolvimento web 1, exemplos, campo com ícone. Vou abrir a página para a gente dar uma olhadinha. Olha lá. Então a nossa página já apareceu. A gente tem a div que está envolvendo todos os elementos. Tem o input que está aqui, com escrito pesquisar, que é aquele placeholder. E a gente tem o ícone que está logo na frente aí do pesquisar. Agora a gente só vai dar uma melhorada na aparência através do CSS. Vou criar um arquivo novo, que esse arquivo vai ser um CSS. Nesse arquivo de CSS, eu vou capturar lá para mim os elementos. Mas a primeira coisa a ser feita aí no CSS, eu vou começar zerando o margin. Vou colocar 0 e o padding também irei colocar 0. Por quê? Eu zero tudo na margem interna ou externa, né? A margem que está para dentro do elemento ou para fora, eu zero tudo. Zerei, a partir disso eu começo a inserir margem no que eu quero. Para continuar no CSS aqui, eu vou voltar lá no HTML e dar nome aos bois. Vou dar um nome para a div, vou dar nome para o campo, para eu conseguir formatar eles de maneira bem eficiente. Bom, então a div eu vou dar um ID para ela. Aqui eu vou chamar essa div de moldura. E o input eu vou dar um ID para ele e vou chamar ele de campo inv. Campo inv de campo invisível, né? Ele vai ficar invisível para o usuário, vai parecer que é a div que é o campo todo. Bom, então vamos para lá. Voltando no CSS, vou mexer primeiro na div, tá? A div que tem um ID, então eu coloco o hashtag e aí vou chamar ela. O ID dela era moldura. Na moldura eu preciso adicionar uma borda nessa div, então vou colocar aqui, ó, uma medida de 1 pixel, padrão sólido, e aí vou dar a cor para div, vou usar a cor que é um cinza CCC. Vou salvar esse CSS, então na mesma pasta que eu salvei o HTML, eu vou salvar o CSS, que eu vou chamar de estilo.css. Dar uma mudada aqui para CSS, beleza, vou salvar, vou vincular ele aqui no meu HTML, então também vai ser um linking rel style sheet. Vou passar
aqui o caminho, né, do nosso CSS. Como eu salvei junto na mesma pasta, tá? Eu não fiz outras pastas de organização. Quando é um exemplo maior é interessante a gente separar algumas pastas, mas aqui como é pequenininho, coloquei junto na mesma pasta. Ele se chama estilo.css. Vou fechar aqui essa tag. Vamos lá para o navegador para dar uma olhada. Vou dar um F5 para atualizar. Isso. Aqui, ó. Nossa div já está com a borda, tá? Tá envolvendo aqui o campo e o ícone. Essa div, gente, ela tá uma div como block. O block ele pega uma linha toda. Essa div ela pega de fora a fora da nossa página, então ele pega de um lado ao outro do navegador. Eu vou mudar lá o display dela. Vou colocar o display inline block. Inline block. Vou adicionar um padding. O padding que eu vou adicionar é de 2 pixels. Também vou testar isso aí. Se for preciso, a gente aumenta. Bom, então no campo aqui, ó, que a gente chamou ele pelo, a gente vai chamar pelo ID, que é o campo inv. O campo inv, gente, ele tem a borda com 0px. Eu preciso continuar, colocar os outros parâmetros igual a gente fez aqui em cima na borda? Não preciso, porque é 0 é 0, não importa, o que vem depois é 0, não tem. Vou adicionar uma margem, vou colocar uma margem aí de 10 pixels para ela desgrudar lá do campo. Outra coisa que eu vou fazer é colocar um border radius. O border radius ele serve para arredondar o canto, né, da minha div. Ela vai ficar com uma beirada arredondada. Não quero arredondar muito, quero só um pouco. 4 pixels. Vamos lá dar uma olhada. Bom, aí já ficou num tanto bem bacana. Agora já está bem arredondada aqui a beirada. Se eu vier para fazer uma pesquisa, posso vir escrever aqui. E aí essa, né, vai funcionar bem invisível, parece que é só um campo, quando na verdade tem a div e o ícone na frente. Bom, galera, então por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado.